Boa tarde, é um privilégio muito grande nós podemos chegar até você com o programa Vida e Missão, especialmente no momento de Páscoa, em que estamos celebrando a principal data do cristianismo. É uma alegria mesmo poder compartilhar com você a palavra do Senhor. Diz assim o Evangelho, no capítulo 20 do Evangelho de João, o verso 19 a 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, eles lhes são perdoados; se lhos retiverdes, são retidos. Essa pequena história é ilustrativa porque o texto diz ao cair da tarde, possivelmente já por volta das 5 da tarde, ao término do dia, o dia judeu começa às 6 da manhã, termina às 6 da tarde, e havia ocorrido um grande acontecimento. Passados-se quase 2000 anos, nós estamos falando sobre ele, que é a ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus trazem em si o núcleo, o coração da crença, da fé de todos os cristãos no mundo inteiro. Ou seja, ele venceu a morte. Porém, não podemos ficar abstraídos do que está acontecendo no texto. Já era de tarde, Jesus ressuscitara às 5, 6 horas da manhã, de madrugada ainda, e os discípulos, havia 12 horas, que a promessa de Jesus, de que ele morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia, a promessa de Jesus não fora apropriada pelos discípulos. E aí, eu costumo dizer, quando falo sobre esse texto, que nós temos que render louvores e reconhecimento às mulheres, porque foi Maria e outras que lá estiveram no túmulo de manhã cedinho, e constataram a ressurreição de Jesus e saíram divulgando pela cidade. Mas aqueles que conviveram durante 3 anos com Jesus, os discípulos, estavam encerrados, fechados dentro de um quarto, dentro de um cenáculo, com medo dos judeus, com medo de serem também presos, com medo de serem apedrejados, com medo de serem crucificados. Ou seja, encerrados em seu temor. Enquanto isso, Jesus já estava vivo. Isso acontece com muita gente. Tem muitas pessoas que até hoje continuam encerradas em seus temores, em suas inseguranças, em seus traumas com os quais se sentem inibidas. Muitas vezes não são responsáveis por aquilo que deu origem, muitas vezes a maneira como foram criadas, muitas vezes decepções na vida faz com que o coração se encerre e não tenha uma abertura para descobrir que existe mais vida além daquele drama que ela viveu. E no caso da cidade de Jerusalém, Jesus estava vivo. Jesus havia ressuscitado, e essa era a grande notícia. Paulo diz, escrevendo na sua carta aos Coríntios, que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua arma? Seria isso que Paulo estava dizendo. E essa é uma fatalidade, é uma realidade, não é? Minha avó dizia que ninguém vai ficar para semente, todos nós vamos enfrentar a morte um dia. E há muitas pessoas que continuam encerradas, porque perderam a perspectiva, como disse, por traumas, por situações as mais diversas. A vida não tem graça para elas. Mas nós cremos que Jesus venceu a morte. Nós cremos que quando cremos em Jesus, herdamos a vida eterna. Nós cremos que não há
nenhuma coisa nesse mundo, o apóstolo Paulo usa a expressão nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados podem nos separar do amor de Deus. E quando eu falo sobre isso, eu não estou pensando só num dia em que você vai se defrontar com a morte. Eu estou pensando em episódios que parece que fosse uma morte para você, que se tornou uma morte para você. Ou seja, alguma coisa que quita, que retira de você a esperança da vida, que tira de você a alegria de viver. E o Evangelho, a vitória de Jesus sobre a morte, nos passa claramente a mensagem que ele tem poder. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz claramente que o Evangelho é o poder de Deus para todo o que crê. A Páscoa é uma celebração do poder de Deus. Cristo, o nosso Salvador, não permaneceu no túmulo. Ele venceu a morte. Então não há circunstância, por mais adversa, não há enfermidade, por mais adversa, que não possa haver uma intervenção do ressuscitado, Jesus Cristo, o Senhor. Por isso eu convido você, já que estamos chegando na Páscoa, já que estamos celebrando a Páscoa, que você rememore isso. Ele sofreu na cruz, mas ele venceu a morte. E assim como ele venceu a morte e ressuscitou, existe esperança para você. Existe esperança para mim. Quem crê em Jesus passou da morte para a vida, diz o apóstolo Paulo. E é isso que Deus espera para você, para mim. Nós cristãos, quando celebramos a Santa Ceia, a comunhão, a Eucaristia, não importa o nome que você chame, nós recordamos a morte e a ressurreição de Jesus até que ele venha. E ao recordar a morte e a ressurreição, nós trazemos para próximo de nós o Cristo vivo, ressuscitado, que antes de ser assunto aos céus, disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há esperança para você. Jesus está presente. Você pode achá-lo. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Esse é um tempo de achegar-se a Deus. Redescubra isso na sua vida e que Deus te abençoe. Permita-me orar por você. Senhor amado, nós estamos celebrando uma das datas máximas do cristianismo, que junto com o Natal, que celebra a vida de Deus ao mundo através de seu Filho, a Páscoa nos rememora para nós a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, em que Ele cravou naquela cruz todos os nossos pecados. Por isso há esperança para nós, porque servimos aquele que tem poder para vencer a morte e nos conceder a vida eterna. Abençoa cada um que nos assiste. Todos aqueles que enfrentam uma dificuldade na sua caminhada, na sua vida, possam receber nessa Páscoa como se fosse uma ressurreição, ou seja, um novo alento, uma nova oportunidade, uma nova esperança para uma nova vida. Que Deus abençoe. Amém.